sobre biografias, cinco biografias. Aí começou a sair, fizeram Cazuza, depois passaram para artistas da música popular, como fizeram aí do Mel Rosa, coisa e tal. E agora está fervilhando, agora estão fazendo, fizeram Raul Seixas. Tem dois filmes, Raul Seixas, não, só Raul Seixas não é uma ator, né? É um documentário. E inclusive tinham três cineastas tentando fazer o documentário do Raul e acabou sobrando, no meu entender, para dois diretores que não eram muito familiarizados com o tema. Eu sei de muita gente eu pelo menos conheço três fã-clubes do Raul Seixas, sendo que o principal é o Silvio Passos, né, que é praticamente o filho do Raul, que conviveu com o Raul, né, e me parece que ninguém está satisfeito com o filme, com o que se mostrou. É um material muito mais rico em relação a isso. E são essas coisas que a gente perde nos filmes, né, porque como o cineasta morreu muito cedo, Joaquim Pedro de Andrade, quem garante que não faria a versão diretor dele? Com muitos filmes que estão saindo, quanto material interessante não ficou enfim, na gaveta, né? Enfim. Então isso ocorre. Mas uma coisa que eu queria falar, que talvez ninguém saiba, né, é que o Macunaíma, estava falando assim da Uno Filmes, talvez, da Uno Filmes, assim. Mas é verdade, que faz os filmes com a linguagem mais de televisão. Foi alguns filmes que lançou o Macunaíma pela primeira vez em VHS, né? Então isso é muito estranho, muito engraçado. Ao mesmo tempo que é uma linguagem, é um tipo de filme que não tem nada a ver com o padrão global, né? A própria Rede Globo lança em vídeo, né? Então é uma coisa bem curiosa que eu achei em relação a essa parte que você está falando também. Só para entrar também na questão do cinema novo, né, que eu falei na abertura, antes de passar o filme, que, como vocês viram, né, diferente dos outros filmes que a gente viu, claro que esse é remasterizado, né, essa versão aí tem todo um trabalho de recuperação de imagem e de som, mas ele já na época ele já tinha tido um investimento muito grande, né, diferente dos primeiros filmes do cinema novo e do cinema marginal, que é nessa época. Então, nesse sentido, o cinema marginal e o cinema novo, né, eles se distinguem nesse período exatamente por isso, porque o cinema marginal ele é um cinema de pouco investimento, e o cinema novo, nesse período, ele já é um cinema de bastante investimento, né? São lançados filmes nessa época com muito investimento, tanto os filmes do Glauber Rocha, como do Cacá Diegues, de vários outros cineastas, o Jardins de Guerra, do Rui Guerra. O Rui Guerra ele lança Os Deuses e os Mortos, né? Também. Então, todos esses filmes eles já são. Tem o Pindorama do Arnaldo Jabor, né? Eu acho que todo mundo vê o Arnaldo Jabor comentando, né? Mas eu acho que esse é o grande filme do Arnaldo Jabor. Se alguém algum dia tiver interesse em saber por que o Arnaldo Jabor é tão conhecido como cineasta, eu acho que o Pindorama é esse filme que você deve conhecer, apesar de ter uma opinião pública, que é um filme meio documentário, experimental, que é muito bom também. Mas esse filme Pindorama teve grande investimento, é um filme colorido também. E eles todos são lançados em 69. Isso é muito interessante, né? Que é aí sim. Mas hoje já é mais difícil lançar um filme daquele tipo, de certa forma. Porque com certeza. Hoje, isso porque as gravadoras complicaram muito, as editoras. Porque hoje em dia, é que eles não sabem o quanto é difícil um filme ter retornos e tal, aquela coisa. Mas a gravadora não quer saber, a gravadora quer faturar, não paga o artista, né? Não paga o filme do artista. E é um modelo que está acabando também. Eu estou me referindo porque nessa época você viu que essas músicas que tocaram aí, normalmente hoje já não tocariam com tanta facilidade. Os caras pedem de 40 a 50 mil por música, sem falar. Robertão ali, tocar um Robertão ali, hoje é complicado, né? Naquela época era tudo na camaradagem, assim, um pouco. Era o mercado que estava começando também, né? Então, como assim? Como, por exemplo, né, os Mutantes, tem um documentário do Antônio Carlos Fontoura, que ele virou um curta, porque de tão difícil que já estava ficando negociar música, né? Porque não é que os artistas não queiram, né? Mas os artistas eles caem
uma armadilha que são as editoras. E aí que eu entrei nessa questão, porque quando eu não consegui viabilizar o filme da forma que eu queria, ou seja, o primeiro, e vou ser obrigado a lançar o último, porque na verdade é uma trilogia. Então o último será o primeiro a ser lançado. Por quê? Porque as bandas agora não pagam, não estão em gravadoras, não estão mais em editoras, a maioria delas pelo menos. Ou você se registra como produtor, né, e fica o próprio editor das músicas, né, enfim, é uma treta. E a gente vai fazer um filme interessante, assim, mostrar como é que estão os veteranos, né, e o cinema também é uma história, mostrar como é que a coisa está agora, mostrar a evolução, o momento, a retomada, né. Se bem que a retomada já teve, agora a gente está num caminho assim, que eu acho que é de definir um modelo, e que esse modelo vai existir por um tempo, porque modelos acabam com o passar do tempo eles acabam definhando, né? Então essa questão, aí eu vou tocar na ferida, né, que eu estava falando do Tarantino, aí eu acho que os 4 fãs do Tarantino foram embora. Mas se trata do seguinte, na época que o Tarantino lançou o filme dele, ele era um cineasta, mas às vezes um filme às vezes ele é um acidente de proposta, às vezes ele não é, digamos assim, ele não é ele não é a caracterização do artista que está ali expondo a obra. Eu vejo assim. Tanto que tem muitos. Olha, tem 2 cineastas aí que agora eles são totalmente outra. Eles são. O cineasta é um artista, então são totalmente outros artistas. De tão bom que ficaram os filmes deles. Não que os anteriores tenham sido ruins. Mas vamos dar um exemplo assim. Você pega aquele filme Xingu, muita gente elogiou. Pô, Xingu, né? Agora pega os filmes anteriores, né, do cineasta, né? E também havia uma dificuldade na época já da questão técnica. Né? Na época não existia o que existe hoje, que é o HD, o cinema HD, pode se refazer milhares de vezes. Você trabalhava com película e tinha que revelar o filme, e o filme era muito caro, já era muito caro. No Brasil, em plena época da ditadura, a inflação sempre, né, até chegar a 85, né, que foi a máxima. Né. Então, foram períodos difíceis, turbulentos para a história do cinema, e eu acho que esse filme, o Macunaíma, ele está entre os 10 maiores filmes e vai ficar nessa lista por muito tempo. Né. Agora, acho que talvez daqui mais uns 50 anos, esse prestígio ele aumente em relação ao filme. Porque no caso do Brasil, a valorização ela é muito lenta. Acho que por uma questão social, né? Fator econômico também, enfim. Porque a maioria só prestigia, por enquanto, as produções que já chegam aqui no Brasil pagas. Né? Também estou sendo redundante, eu acho. Estou falando para, enfim, né? Você falou também, né? Não tem nem como competir, sabe? Por isso que eu digo assim, fazer um filme com música é muito complicado. Não lançou até agora o filme, no caso da Bíblia do Rock, né? Pô, mas, cara, eu estou fazendo um filme, primeiro porque é uma proposta diferente, né? Viajar por todo o país, documentar passo a passo, corpo a corpo, conhecer pessoalmente os artistas, não pesquisar em acervos de jornais, acervos de cinematecas. Não, é conhecer cada um, a proposta era essa. Com o cinema a mesma coisa, a proposta também era essa, conhecer corpo a corpo. Não é só conhecer através de filmes ou livros, porque isso aí torna, eu acho que o trabalho um pouco indigno. Então a gente a ideia é tornar o mais verossímil possível o ato de se contar uma história e estar mergulhado dentro dela. Então a minha intenção era estar ao redor desses artistas, né? E daqueles que também fizeram esses artistas acontecerem, né? No caso, cineastas, a gente colocaria, que também são artistas. E produtores, porque a figura do produtor ela é muito importante. Na história do cinema nós tivemos grandes produtores, assim como na história da música, né? Então, isso que eu estava falando então. Então é muito difícil você
você lidar com cinema, com música. Né? Isso é uma coisa assim que... por exemplo, outra coisa também complicada é cinebiografia. Né? Agora parece que vai vir uma lei que não precisa mais pedir autorização para o artista. Porque são duas coisas complexas também que no Brasil não entendem. Uma coisa é falar da vida pessoal, outra coisa é falar da obra. Sabe? Mas eles se misturam muito. Os próprios artistas, você sabe que são complicados. Mesmo da história do cinema, também são complicados. Porque, pô, eles querem que a gente conte a história, mas às vezes eles não querem dar o ponto de vista pessoal deles. Então, como é que você vai chegar nessa verdade? Então, é um trabalho muito difícil de fazer. Se tiver que durar 20 anos, vai durar, mas vai ser feito, mas vai ser lançado. Agora, por exemplo, esse da Bíblia do Washington, está se fazendo até um trailer dele. Vai ter um trailer, quer dizer, um teaser, vai durar 2 minutos e meio, vai ter bem parte do conteúdo da história. Já o cinema está avançando de outra forma. Eu ainda não posso adiantar, mas a gente está fazendo isso. Os cineastas estão colaborando, né? Isso que é legal, assim, né? Porque o cineasta, ele além de ser artista, ele tem que conduzir a obra. Né? Os músicos já são mais complicados, ele tem o lance do ego. Não que o cineasta não tenha ego, o ator, mas os músicos são figuras muito emotivas, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque, digamos, no meu caso, a gente usa muito a questão, o racionalismo, e eles usam mais a parte emocional. E às vezes a gente não se encontra, então fica difícil, né? Mas é muito, eu acho assim que chegar até o fim de um trabalho desse é uma vitória, é uma conquista. Não falo de mim, estou falando de qualquer um que queira se imaginar nesse plano, qualquer um que esteja fazendo algum filme sobre ou que vai fazer algum dia sobre algum artista, sobre algum personagem da história, vocês vão ver que se vocês forem direto na fonte, vocês vão fazer um trabalho que vai entrar para a história, para a própria história. E não operar dessa forma, fazer de forma superficial, apenas para aparecer, pegando material terceirizado, eu acho que é uma tremenda enganação. Então é por isso que é daí que eu pego essa comparação que ninguém entende. Quando eu falo do cara fazendo um filme que nem Bastardos Inglórios, que o Hitler morre dentro do cinema. Bom, pelo amor de Deus. Aí ele está desinformando tudo. E começa a tocar David Bowie dentro do cinema, em 1943, nem estava vivo. Quer dizer, alguém que tenha 15 anos hoje não vai entender, sabe? Por exemplo, na época, pelo menos eu vivi até pouco tempo, 1943 era 1943, 75 era 75. Sabe? Hoje em dia, na televisão também, né, eles fazem isso. Não, e até nos filmes, como Bem Amado, que pegaram ali, pegaram as músicas. Eu não sou muito a favor de, assim, não é que eu seja contra a releitura, mas você não pode quebrar a essência do trabalho. Você aceitaria, por exemplo, uma Macunaíma, uma refilmagem do Macunaíma? É complicado. Então, quer dizer, tem determinadas obras que não se pode. Só tá sabendo que fizeram, então refilmaram o Meu Pé de Laranja Lima? Eu vi agora que está sendo lançado. Né? Tá, e aí? Lançado. Pois é, eu não vi, não vou julgar, né? São os canastrões, não sei o que, coisa e tal. Mas, assim, eu acho que aquele trabalho ali, ele é muito daquela época. Ele é muito da década de 70, embora a história ela seja, né, até, digamos, do antes, assim, digamos, daquela geração. Corresponde a uma geração anterior. Mas eu acho assim, determinados trabalhos não tem como mexer, né? Assim como determinadas músicas. E o que mais poderia colocar assim sobre o filme? Pois é, queria saber se o pessoal tem... Estou puxando tudo que eu posso, assim, que eu acho. Vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta aí, quer saber sobre alguma história do cinema aí. Pois é, só para ajudar a gente a pensar, né, sobre essa questão do cinema a partir dos anos 70. Opa, diga. Não, pode falar. Não, fala.